Aula 4, Soluções consensuais de conflitos, a mediação e a conciliação na Resolução 125 do CNJ de 2010. Olá, queridos alunos, queridas alunas, aqui quem fala é a professora Deise. Vamos dar continuidade à nossa matéria falando da mediação e da conciliação judiciais e como é que ela se organiza nos tribunais. Nós vamos continuar abordando a Resolução 125 do CNJ, a Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, e a 13.140 também de 2015, que é a chamada, conhecida como Lei de Mediação, ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver artigo a artigo, fazendo interface com as demais legislações, tá? Que inclusive repetem o conteúdo da Resolução 125, que teve a emenda 2, exatamente em razão do Código de Processo Civil. Por quê? Porque a Resolução 125, como a gente já viu em outras aulas, ela institui a política nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Isso em 2010. E somente 5 anos depois veio o Código de Processo Civil e a Lei 13.140, que regulamentou, né, essa política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos no tocante à inclusão da mediação e da conciliação no processo judicial, especialmente no processo civil. Então, a Resolução 125, ela diz como é que se organiza, se institui essa política no âmbito do Poder Judiciário. Então, eis aí a organização, né, o sumário da resolução. Ela fala do que é essa política pública de tratamento adequado, atribui, né, a competência do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão gestor do Poder Judiciário, da atribuição dos tribunais, né, especialmente por meio dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, denominado no PEMEC, e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que é o famoso SEJUSC, né? Que nós temos um SEJUSC na Unifor, que se chama SEJUSC Unifor. Fala também dos conciliadores e mediadores, dos fóruns de coordenadores de núcleos, que são os FONAMECs, que eu ainda vou falar para vocês. Fala das câmaras privadas de conciliação e mediação, né? Para que elas possam fazer as mediações e conciliações no âmbito do processo judicial, fala da organização dos dados estatísticos do portal da conciliação e as disposições finais. Então, vamos começar pelos considerandos, né, da Resolução 125 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesse no âmbito do Poder Judiciário. Então, esses considerandos nada mais são do que a motivação, né, para a instituição dessa política. E aí ele inicia falando sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, né, para efetivar os princípios do artigo 37, especialmente o da eficiência operacional. A gente já falou disso antes quando falamos dos princípios constitucionais. E aí a gente trouxe o artigo 37, né, falou, inclusive, da reforma constitucional, né, que incluiu a eficiência como um dos princípios da administração pública, lembrando que o Poder Judiciário, como todos os demais poderes, o Executivo e o Legislativo, eles exercem as 3 funções, né? Eles administram, julgam e legislam. Então, daí, né, o artigo 37 também, né, ser o motor dos princípios da administração da justiça, tá? E, então, ele continua falando. E aí vem um princípio que vem logo à mente quando a gente pensa em poder judiciário, que é o do acesso à justiça, que também já foi tratado na disciplina, previsto no artigo 5º, inciso 35, que vai além da vertente formal perante os órgãos judiciários, que implicam numa ordem jurídica justa, né? Lembra daquela classificação? Acesso à justiça formal e material, acesso à justiça terceira onda, no seu sentido axiológico, no sentido de justo, né? Então, um dos fundamentos para a instituição da política
que incluiu a mediação e a conciliação no âmbito do processo civil, no âmbito do Poder Judiciário. Considerando, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesse, que ocorrem em larga e crescente escala. Então, ele fala dessa necessidade, né, do Poder Judiciário estabelecer política pública que venha fomentar esse acesso à justiça, em especial com a implementação da mediação e da conciliação, mecanismos consensuais. Considerando a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento aos mecanismos consensuais de solução de litígios, e aí lembrando do que a gente já falou dos princípios, né, lá do Código de Processo Civil, primeiro capítulo, que fala exatamente desse incentivo aos mecanismos consensuais, né? Então, vocês veem que a Resolução 125 e o Código de Processo Civil, eles realmente estão em total sintonia, inclusive repetindo textos de um e de outro, e a gente vai ver ao longo da resolução que a resolução foi modificada, né, em razão do Código de Processo Civil, né? Que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. É interessante, gente, fazer um paralelo com o relatório Justiça em Números, que eu tanto falo, né? O relatório Justiça em Números é um relatório anual que classifica, né, a atuação do Poder Judiciário sobre vários aspectos. E eles focam muito no congestionamento, né, no alto grau de litigiosidade. E aí, um dos gargalos da justiça que dificulta a celeridade processual e a razoável duração do processo, né, o que se busca além da qualidade da prestação jurisdicional, é exatamente no que pertine aos recursos, né, e à execução de sentença. Então, daí eles darem ênfase, né, na necessidade de diminuir a quantidade de recursos e de execução de sentença. Ou seja, a recurso e a execução de sentença porque as partes elas não estão satisfeitas com o desfecho da demanda. E um dos benefícios da autocomposição é exatamente esse, é a satisfação das partes, que é aquilo que a gente já tocou também no que tem no primeiro capítulo do Código de Processo Civil, né, que fala da satisfação das partes. Como é que as partes vão estar satisfeitas se elas não ganharem a demanda? É exatamente participando ativamente, por meio da autocomposição, mesmo que não ganhem 100% a demanda, no momento em que eles conseguem enxergar, né, a questão da empatia, né, enxergar outras possibilidades daquelas relações, daquela relação conflituosa, e passa a ver outras possibilidades, inclusive de solução, né, que não aquela pretendida. Então, ele tem esse sentimento de satisfação, sim, esse sentimento de justiça, sim. Então, eu acho que esse considerando, ele diz exatamente os benefícios, né? Ele diz muito da autocomposição, que é instrumento efetivo de pacificação social, que efetivamente soluciona e previne litígios, né? Então, ele retrata bem os benefícios, né, da autocomposição. Considerando ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas, então eles têm esse propósito, né, de construir essa cultura da autocomposição, considerando a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos para lhes evitar disparidades de orientação e prática, bem como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da justiça.
Então, lembrando que essa política, ela é uma política da justiça comum, sim, e a gente toma muito como exemplo, né, como parâmetro, mas também ela institui a política de autocomposição nas justiças especiais, como a Justiça do Trabalho, como a Justiça Eleitoral, a justiça não só estadual, como a federal. Então, são para todos os âmbitos da justiça brasileira. Considerando que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria, institui a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse. E aí o artigo 1º diz que fica instituída a política judiciária, né, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridades. Então, vocês estão vendo aí já no artigo 1º, no parágrafo único, as duas emendas, né? A emenda 1, que vem em 2013, e a emenda 2, que vem em 2016, exatamente resultado da instituição do Código de Processo Civil da Lei 13.140, tá? Então, ela veio se coadunar, né? Se harmonizar com os preceitos legais do Código de Processo Civil da 13.140, da LM, Lei de Mediação. Então, a gente vê aí no artigo 1º, e eu falo muitíssimo para vocês, quando a gente falou dos procedimentos, das técnicas de mediação, que, inclusive, que independia, né, de tentar nominar mediação, conciliação, e chamar de autocomposição e trazer, né, para as partes e oferecer às partes as técnicas de autocomposição que seja adequada à natureza, né, daquela demanda e às peculiaridades do caso, que dizem muito mais do que a própria natureza da demanda. O que seria a natureza da demanda? É natureza civil, sucessória, família, né? E as peculiaridades do caso? Que tipo de relação tem essas partes? Existe uma relação anterior entre as partes? Não existe? As partes estão em pé de igualdade para traçar um diálogo, né? Quais são os objetivos? Quais são as necessidades? Qual é o conflito? Então, tudo isso diz respeito às peculiaridades do caso. Parágrafo único, aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, combinado com 27 da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada, mediante sentença, oferecer outros mecanismos, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão, né? É interessante que o 334 diz respeito à primeira audiência, né, de mediação, e aí ele fala de prestar atendimento e orientação ao cidadão. Então, o SEJUS, que a gente vai ver, que vai além de um centro de tratamento adequado de conflitos que fomenta a mediação, que oferece a mediação e a conciliação. Ela também tem o serviço de orientação ao cidadão. Da política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse. Na implementação da política judiciária, com vista à boa qualidade de serviços e à disseminação da cultura, nós já falamos, que é uma função, né, dessa política, encampada especialmente pelo CNJ, serão observados a centralização das estruturas judiciárias. Gente, não foi à toa que no estado do Ceará foi pioneiro na implementação de um SEJUSC, que é o Centro Judiciário onde ocorrem as mediações e as conciliações judiciais, fora do espaço do Poder Judiciário, ou seja, na Unifor, na Defensoria Pública e no Farias Brito, FFB, certo? Então, no Brasil, foi o primeiro e único que firmou esse convênio. Por quê? Porque a política, ela prima pela centralização das estruturas judiciárias. Mas, professora, por que é que houve isso especialmente no Ceará? Bem, antes de implementar essa política no âmbito do Poder Judiciário, nós já estudamos o quê? A mediação e a conciliação extrajudiciais. Então, a mediação e a conciliação extrajudiciais já era muito desenvolvida, sobretudo a comunitária, tá?
que é aquela fornecida de forma gratuita para a comunidade, que foi instituída como pioneira, né, pelas defensorias públicas, pelo Ministério Público, pela Secretaria de Justiça do Estado do Ceará e pela Unifor, né? Então, depois de mais de 10 anos de prática da mediação e da conciliação extrajudiciais comunitária para a comunidade, né, viu-se esse nicho, né? E aí firmou-se esse acordo para a realização da mediação e da conciliação judiciais pré-processual. Lembrando, a pré-processual é aquela que você faz uma reclamação, né? A semelhança do que acontece no juizado especial, como se fosse um jus postulante, e aí você aterma, né? O centro, né, judiciário aterma aquela reclamação, abre um procedimento judicial, chama para audiência, e aí tem aquele fluxo, né, que a gente já, inclusive, viu, né, na aula anterior, do fluxo da mediação e da conciliação judiciais. E aí pode ter o acordo, pode não ter o acordo, pode ter a realização, pode ter a não realização, por ausência de alguma das partes ou de ambas. E aí, com acordo, sentença, homologatória de acordo, sem acordo, nada, arquiva-se, né, o processo sem nenhum efeito jurídico, tá? Então, esse é o Sejusc descentralizado, é o Sejusc que não é o Sejusc fórum, que não faz as audiências do 334, faz as audiências pré-processuais, tá certo? Então, só esse parênteses que houve essa peculiaridade em razão da nossa prática anterior à Resolução 125 e à Código de Processo Civil e à ALM, ok? Observada a adequada formação e treinamento, que a gente vai ver em outra aula, né, a formação de mediadores e conciliadores, e o acompanhamento estatístico específico que é feito pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme dados fornecidos pelo Sejusc no PEMEC. Bem, o Conselho Nacional de Justiça auxiliará os tribunais na organização desses serviços, né, do artigo 1º, podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas, que foi o que aconteceu com a Unifor, Defensoria Pública e FFB, em especial quanto à capacitação de mediadores e conciliadores, seu credenciamento nos termos do artigo 67, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, e a realização de mediação e conciliação na forma do 334, que é da primeira audiência de mediação e conciliação. Das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Compete ao CNJ organizar o programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação, ou seja, de fomentar a construção dessa cultura, né, de autocomposição. O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, como a Unifor, uma entidade parceira, né, privada parceira. Inclusive universidades e instituições de ensino. Para o desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ estabelecer diretrizes para a implementação dessa política, desenvolver parâmetro curricular, que já está previsto, né, no anexo da resolução, que nós vamos ver na aula seguinte, quando falarmos de mediadores e conciliadores judiciais. Tudo de acordo com o Código de Processo Civil. Providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam considerados nas promoções e remoções de magistrados, pelo critério do merecimento, né? Então, é um incentivo aos magistrados a instituição dessa política. Regulamentar em código de ética a atuação dos conciliadores, que também já tem previsão na própria resolução, nós vamos ver na aula seguinte, quando falarmos de mediadores e conciliadores. Buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de ensino para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem como que nas escolas de magistratura haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento. Ou seja, a cooperação e a difusão, né, da autocomposição por meio da educação. Né? Isso nós já temos com a resolução que modificou a resolução 9,
que institui os parâmetros curriculares dos cursos de Direito, incluindo a mediação e a conciliação como disciplina, né, como matéria obrigatória do curso de Direito. Nos cursos de formação, né, e aperfeiçoamento da Escola da Magistratura, né, e nas escolas de ensino médio, fundamental, né, criar de forma transversal, de forma específica. Então, de fato, a educação, né, na construção dessa cultura. Estabelecer a interlocução com a OAB, né, defensorias, procuradorias e MP, estimulando a participação dos sejusques e valorizando a atuação na prevenção dos litígios. Realizar a gestão, estamos falando das competências, né, do CNJ, realizar a gestão junto às empresas públicas e privadas, bem como junto às agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, né? Atuar junto aos entes públicos, de modo a estimular a conciliação, em especial nas demandas que envolvam matérias, né, já sedimentadas na jurisprudência, e criar cadastro nacional de mediadores e conciliadores, visando, né, inclusive, interligar os tribunais de justiça, né, e os tribunais regionais federais, para realmente a difusão e a interlocução desses mediadores e conciliadores nos vários âmbitos da justiça. Então, assim, os tribunais de justiça têm os seus cadastros, né? Mas ele é centralizado no Conselho Nacional de Justiça. Então, por exemplo, eu, professora Deise, eu sou mediadora e conciliadora cadastrada no TJCE, né? Mas também o meu cadastro, para ser cadastrada no TJCE, eu também sou cadastrada no CNJ. Então, se você colocar meu nome lá no site do CNJ, vai constar como mediadora e conciliadora judicial. Então, é competente também o CNJ para criar sistema de mediação e conciliação digital, né? Hoje, né, super em alta pela necessidade, né, da quarentena, por conta dessa pandemia do coronavírus. Então, nós tivemos recentemente, né, ontem, dia 14, a primeira sessão do Tribunal de Justiça de uma Câmara Civil, né? Uma sessão digital. Então, realmente, para a necessidade de julgamento de vários processos, né? Eles falaram lá o quantitativo, eu até fiz uma publicação no meu Instagram, né, dessa notícia. Quem quiser seguir o TJCE está sempre dando notícias do que está acontecendo no nosso Tribunal de Justiça. Muito interessante. E aí eu repostei no meu Instagram, Deise Braga. E aí o CNJ também é competente para criar parâmetros de remuneração de mediadores, que nós vamos ver quando falarmos de mediadores e conciliadores, que foi já criado, né? E o Tribunal de Justiça do Ceará também criou a sua. Então, ele criou parâmetros e o Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios de remuneração específicos, né, para a Justiça Estadual cearense. Monitorar, inclusive, por meio de Departamento de Pesquisas Judiciárias, a instalação dos sejusques, né, e o seu adequado funcionamento, a avaliação da capacitação e treinamento, orientando e dando apoio às localidades que estiverem enfrentando dificuldade na efetivação da política judiciária instituída nessa resolução. Imaginem que nós temos não só a comarca de Fortaleza, né? Nós temos várias comarcas de interior. E a deficiência de funcionário, né, de pessoas capacitadas, é inúmera. São inúmeras, né, as deficiências. E aí, o que foi que aconteceu? Nas disposições finais dessa resolução tem um prazo, né, mas não houve o cumprimento. Na verdade, houve o cumprimento do prazo formal, que foi a criação dos sejusques, né, sendo que eles não estavam funcionando. Houve a criação no papel, mas as pessoas precisavam de um prazo para fazer esse curso, né, de formação, para que mediadores e conciliadores judiciais pudessem exercer a sua função nos sejusques. Então, foi criado o centro judiciário, mas não funcionava. E o que foi que aconteceu? Os juízes continuavam fazendo as audiências de mediação e conciliação, tá? E que tem previsão de exclusividade, onde houver sejusque, mas havia sejusque, mas não havia o funcionamento do centro, né? Então, houve a necessidade de um lapso temporal para a instituição desses centros, né, após a instituição da
resolução 125 do CNJ. Bem maior, né, do que a prevista, sabe, em 30 dias, nas disposições transitórias, para instituições. Das atribuições dos tribunais, dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos. Então, nós acabamos de falar das competências do CNJ, agora nós vamos falar da competência do NUPEMEC, núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos. Os tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, coordenados por magistrados e compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições. Então, hoje, o NUPEMEC da Justiça Estadual do Ceará, ele fica no Tribunal de Justiça Cambeba, tá? O NUPEMEC, ele desenvolve a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesse estabelecidos nessa resolução. Ele planeja, implementa, mantém e aperfeiçoa as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas. Então, gente, é um órgão gestor, entendeu? Eles também executam, fazem a audiência de mediação e conciliação, mas a audiência de mediação e conciliação de primeira instância é feita nos SEJUSCs. O NUPEMEC é o órgão gestor, por exemplo, dos SEJUSCs, ok? O NUPEMEC também é competente para atuar na interlocução com os outros tribunais, tá? Instalar os centros judiciários, como eu falei para vocês, competente pela administração dos SEJUSCs, que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação, foi o que eu acabei de falar, que estejam a cargo de conciliadores e mediadores dos órgãos por eles abrangidos. Incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos. Então, o CNJ fiscaliza, dá suporte, e o NUPEMEC é que promove os cursos, esses cursos que vocês sempre perguntam, professora, eu quero fazer o curso para ser mediador, conciliador judicial, como é que eu faço? Quem promove? É exatamente o NUPEMEC, ok? E aí, falaremos disso na próxima aula, quando falarmos de mediador e conciliador judiciais. Propor ao tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins desta resolução. Criar e manter cadastro de mediadores e conciliadores, então, qualquer pendência, fazemos contato com o NUPEMEC. Então, o NUPEMEC é o órgão gestor dos cadastros de mediadores e conciliadores judiciais. Ele também regulamenta a remuneração, né, de conciliadores e mediadores, no caso, pela resolução 3, que nós vamos tratar também na aula que vem. A criação dos núcleos e sua composição deverão ser informados ao CNJ, que é o órgão superior, é o órgão gestor máximo dessa política, né, que é descentralizado por meio da criação dos NUPEMECs. Então, o NUPEMEC é um órgão gestor mais específico de cada justiça, né, que é centralizado como órgão superior pelo CNJ. Os núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que esses centros comunitários não se confundam com os centros de conciliação e mediação judicial. Então, ele dá aí a indicação do estímulo a programas de mediação comunitária. Na hipótese de conciliadores e mediadores e câmaras privadas de conciliação e mediação credenciadas no Poder Judiciário, os tribunais deverão criar e manter esse cadastro, tá? Como eu falei para vocês, e regulamentar o processo de inscrição e desligamento desses facilitadores, mediadores e conciliadores judiciais. Os tribunais poderão, excepcionalmente, desde que inexistente quadro suficiente de conciliadores e mediadores judiciais, atuando como auxiliares da Justiça, optar por formar quadro de conciliadores e mediadores admitidos mediante concurso público de provas e títulos. Na verdade, isso é o ideal, né? Vejo essa perspectiva, que inclusive tem prevista no artigo 167 do parágrafo 6º do Código de Processo Civil, né? O auxiliar da Justiça, né? E mais uma vez eu digo, mais do que auxiliar, é uma função essencial, né? Uma fase obrigatória do processo judicial, que hoje, né, é a essência, o coração do processo, que é a autocomposição.
deveria ser formado por conciliadores e mediadores judiciais concursados, né? Não vejo porque não sei, né? Obviamente que o argumento principal é a crise do Poder Judiciário, a crise do Estado, né? A dificuldade de incluir mais pessoas no quadro, né? E na folha, consequentemente. Então, a questão da responsabilidade financeira, administrativa, mas já está, inclusive, nos considerandos, né, dessa resolução que a gente acabou de ver, que a mediação e a conciliação são mecanismos efetivos de pacificação social, né? Então, há uma relação custo-benefício que não pode ser olvidada. Então, é realmente uma lástima nós não termos ainda, né, essa política de concurso público na nossa justiça cearense, tá? Então, são poucos os locais onde há o concurso público para efetivação de cargos de conciliadores e mediadores judiciais, que são considerados hoje auxiliares da justiça. Nos termos do artigo 169, parágrafo 5º, né, desse artigo da resolução, o novo Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação poderão ser realizadas como trabalho voluntário. Vamos falar mais à frente, né? Que muito bom trabalho voluntário de mediadores e conciliadores judiciais, sobretudo na mediação e na conciliação comunitária. Entretanto, na judicial, né, tem causado alguns prejuízos. Nós vamos falar isso mais à frente. Aos mediadores e conciliadores, inclusive membros das câmaras privadas de conciliação, aplicam as regras de impedimento e suspensão, né, previstos no 34, inciso 4 do CPC, que são os aplicados aos juízes, né? Como eu sempre digo, mediador e conciliador e juiz, os três, têm a mesma força, o mesmo papel, a mesma importância no processo judicial, né? Inclusive se equiparam em termos de impedimentos. Nos termos do 172 do CPC, o conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes, né? Já que ele foi, né, mediador e conciliador, teve contato com questões particulares, que inclusive sigilosas, né? As partes se abriram naquele momento da mediação. Não é nada mais plausível do que ser impedido pelo término de 1 ano de assessorar ou representar qualquer das partes individualmente. Em relação ao conflito mediado, né? Fica impedido forever, para sempre. Dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Então, nós falamos até agora dos considerandos, né, o que levou a instituir essa política nacional de tratamento adequado de conflitos no âmbito do Poder Judiciário, a competência do Conselho Nacional de Justiça em gerir, difundir, disseminar essa política no âmbito do Poder Judiciário, os NUPEMECs, que são os núcleos gestores, né, dessa política, em cada justiça, estadual, federal, comum e especial. E agora nós vamos falar dos centros, né, ou SEJUSCs, como queira chamar. Então, preferencialmente, os SEJUSCs são responsáveis pela realização, né, e gestão dessas sessões ou audiências, né? Eu já falei para vocês em outro momento, professora, eu chamo de sessão ou de audiência, tanto faz, né? Se você estiver se referindo a algum momento processual onde a legislação chame de audiência, você chama de audiência. Algum momento processual que chama-se de sessão, tem alguma coisa disposta em lei como sessão, você chama de sessão. Se não tiver nada disposto, chama do jeito que você quiser, sessão ou audiência. Agora, por exemplo, o artigo 334, ele chama de audiência, né? Então, a primeira audiência de mediação e conciliação. Se você se referir à primeira audiência de mediação judicial processual, você vai chamar de audiência. As sessões de conciliação e mediação pré-processuais, então aqui eles chamam de sessão, né? As pré-processuais, deverão ser realizadas nos centros, podendo as sessões de conciliação e mediação judiciais excepcionalmente serem realizadas nos próprios juízos, juizados ou varas, desde que ou sejam por conciliadores e mediadores cadastrados pelo tribunal e supervisionado por juiz, coordenador do centro. Gente,
esse parágrafo primeiro, ele dá mote para que alguns juízes não encaminhem os processos, tá? Para a realização de audiência nos sejusques. Então, é uma lástima, porque nos sejusques que eram para estar profissionais habilitados especificamente para isso, né? Entretanto, a gente vê na prática que tem juízes extremamente capacitados e habilitados, né, para fazer mediação e conciliação, mas a gente esbarra naquele óbice que, para bom entendedor, minha palavra basta, e qualquer coisa que o juiz mediador falar, as partes já entendem como uma decisão preliminar, entendeu? Então, esse é o grande óbice de juízes fazerem as mediações e conciliações. Mesmo a professora, mas eles não sugerem. Bem, conciliação sugere, né? Mediação não é para sugerir, mas também acontece. Então, qualquer pergunta que tenha um comentário embutido, né, nessa pergunta, e às vezes você pode, né, fazer esse mix de pergunta com comentário, né? Então, tipo, você não acha que esse valor pode ser insuficiente? Bem, ele já está dizendo que acha, né? Então, perguntas desse tipo podem fazer com que as partes entendam, vixe, ele está pensando nisso. Então, eu vou fazer o acordo porque ele vai decidir. Então, isso é o que não é, o que faz com que não seja ideal o juiz, né, ser um mediador e conciliador. Então, não por falta de competência, né? Pelo contrário, até, né, esse período de instituição da política, especialmente do Código de Processo Civil, juízes que fazem as audiências. Então, eles têm extremo preparo para isso, mas esse óbice dessa indicação, desse julgamento preliminar, faz com que as partes não fiquem tão à vontade para ser realmente imbuídos desse poder de tomada de decisão, né? Eles ficam muito à mercê desse poder do juiz, né, enquanto mediador. Nos tribunais de justiça, os centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 juizados ou vários com competência para realizar audiência nos termos do 334 do novo Código de Processo Civil. Então, nesses tribunais que existam pelo menos 2 juizados ou varas, né, a necessidade da criação do SEJUS. Os tribunais poderão, enquanto não instalados, os centros, nas comarcas, regiões e subseções judiciárias e nos juízos do interior dos estados, a gente já acabou de falar dessa dificuldade, né? Implantar o procedimento de conciliação e mediação itinerante, utilizando-se de conciliadores e mediadores cadastrados, né? Então, ele pode tanto encaminhar para outras comarcas, como chamar esses mediadores de outras comarcas para realizarem na sua, se não tiver, né, no seu quadro, mediador e conciliador judicial cadastrado, formado pelo NUPEMEC, CNJ. Nos tribunais regionais federais e tribunais de justiça, é facultativa a implantação dos centros onde existe somente um juízo, né, desde que é atendido por centro regional itinerante nos termos do parágrafo anterior. Ou seja, quem tem que fazer a mediação e conciliação são os mediadores e conciliadores judiciais, né? Nas comarcas das capitais dos estados, bem como nas comarcas do interior, subseções, o prazo para a instalação dos centros será concomitante à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, tá? Então, de fato, houve essa reformulação dada pela emenda 2, né? Que traz um prazo exíguo em relação à demanda, né, que é a criação desses centros, que precisa da formação de mediadores e conciliadores, que a gente vai ver que é bem complexa, demorada e que, no final das contas, não garantem, né, a prática da mediação e da conciliação por essas pessoas que foram formadas, né? Tem esse óbice aí na formação do quadro de mediadores e conciliadores judiciais, mesmo depois do curso. Os tribunais poderão excepcionalmente estender os serviços do centro a unidades ou órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daquele referido. Foi bem pertinho, né? Do TJ.
podendo ainda instalar centros regionais, enquanto não instalados centros nos termos referidos. Então, eles deram uma flexibilizada, exatamente, por vislumbrar essa dificuldade, né, de instalação de sejusques em comarcas, em outras comarcas. O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania poderá solicitar feitos de outras unidades judiciais com o intuito de organizar pautas concentradas, mutirões, podendo, para tanto, fixar prazos. Para efeito de estatística de produtividade, sentenças homologatórias prolatadas em processos encaminhados de ofício ou por solicitação do Sejusc reverterão ao juízo de origem e as sentenças decorrentes da atuação pré-processual ao coordenador do centro. Então, olha só, parágrafo 8º, né? Falando de uma resposta da prova, tá? Então, assim, da prova de AV1. No caso, quem vai dar a sentença, tá? Quem vai proferir a sentença homologatória de acordo, firmado no Sejusc, quando se trata de procedimento judicial processual, é o juiz da vara de origem do processo. Então, eu tenho um processo na segunda vara de família, que é encaminhado ou para a realização da primeira audiência do 334, ou para qualquer outra audiência incidental que o juiz achar necessário, ele pode encaminhar, tá, de ofício para o Sejusc, para a realização. Então, no meio do processo, mas a gente está no meio da instrução. Aí o juiz, não, aqui tem possibilidade de acordo. Agora, com essas novas provas, eu vou encaminhar, eu não vou sentenciar agora, eu vou encaminhar novamente, quer dizer, já houve a primeira audiência do 334 sem acordo, voltou o processo para a instrução e o juiz entende que há possibilidade, ou as partes requerem, não, as partes fazem pedido para realização de outra audiência, o juiz entende necessário e aí encaminha o processo para o Sejusc. E aí há um acordo. Então, a audiência, houve o acordo, e aí esse processo retorna para a segunda vara de família e o juiz da segunda vara profere a sentença homologatória desse acordo firmado pelo Sejusc, tá? Então, assim, quando é judicial processual, oriundo de um processo litigioso que iniciou normalmente, né? Quem profere a sentença? O juízo de origem. Quando se trata de... Então, fazendo aqui, ó, marca texto aqui para vocês. Então, juízo de origem, quando se trata... Eita, professora, que a senhora está com coordenação motora boa, viu? Então, é o juízo de origem, né? Quando é encaminhado de um processo, né, de origem da vara. Quando o processo, né, ele é originário de uma reclamação pré-processual, tá? Pré-processual. Eu estou falando do processual, é o juízo de origem da vara. O pré-processual, professor, onde é que se inicia o pré-processual? O próprio Sejusc. Não tem vara nenhuma. Então, quem é que vai proferir a sentença homologatória, se tiver acordo, em uma audiência de mediação e conciliação pré-processual? A exemplo do que acontece no Sejusc Unifor. Então, o Sejusc Unifor, para os alunos que estagiam, sabem, né? A gente faz o termo de acordo, o termo de audiência, encaminha para a juíza coordenadora do Sejusc, do Centro Judiciário, que é coordenadora de todos os centros, todos os Sejuscs, que fica lá no Sejusc Fórum. Essa juíza coordenadora, tá? Ela vai proferir a sentença homologatória de acordo. Então, o processo, né, pré-processual, ela começa no Sejusc e morre no Sejusc. As processuais, ambas são judiciais, lembrando, né, do fluxo da aula passada. Então, a judicial, ela começa numa ação litigiosa normal, é distribuída pelo princípio do juiz natural para qualquer uma das varas, né? E aí,
encaminhada para o Sejusc, que faz a audiência e volta para o juízo de origem, tá? Juízo de origem, segunda vara, terceira vara de família, civil, então não é o juiz coordenador do centro que dá que profere a sentença, é o juízo de origem que vai proferir essa sentença. Então, eis aí a resposta, uma das fundamentações, né, da resposta da prova de AVO. Então, para efeito de estatística referida no 67 do CPC, os tribunais disponibilizaram às partes a opção de avaliar as câmaras, conciliadores e mediadores. O Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores conterá informações referentes à avaliação, tá? Professora, você já foi avaliado? Está funcionando? Meus queridos, no pré-processual, não, tá? Infelizmente, a gente ainda não tem essa avaliação, gostaria que tivesse, tá? Porque a gente quer, né, identificar a satisfação das partes, para saber se realmente elas saem satisfeitas com o que foi resolvido na demanda. Mas eu vou dizer uma coisa, oriundo da experiência que eu tenho nas minhas audiências de mediação e conciliação no Sejusc Unifor, tá? Nós já fizemos uma pesquisa em monografia, onde a aluna estagiava numa vara de família e estagiava comigo no Sejusc. Ela fez o levantamento em 3 semestres dos meus processos, tá? Que suscitavam revisionais, execuções, e com a senha, né, de estagiária, ela fez essa consulta 1 a 1, e de todos os processos no Sejusc não teve nenhum, e na vara, ela fez um comparativo entre o processual e o pré-processual, acho que teve 1 ou 2, ou seja, é um número bem irrisório, né? Uma diferença mínima, que suscita realmente a eficiência da autocomposição na satisfação das partes, né? No momento em que elas não ingressam com revisionar o recurso. Isso no âmbito dos conflitos familiares, essa pesquisa foi feita. E em loco, né, de forma individual, ao final das audiências, eu pergunto se as partes estão satisfeitas, se é isso mesmo. Então, elas sempre relatam o alto grau de satisfação, né, com aquele momento onde realmente elas chegam a um acordo, onde ambas as partes saem ganhando, né, essa sensação de relação do ganha-ganha. Os centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, né? No Sejusc Fora, a gente tem um juiz coordenador. E pasmem, tá? Esse juiz coordenador do Sejusc, que coordena, né, vá a todas as audiências realizadas em todos os processos que são regidos pelo processo civil, que passam por esse momento processual do artigo 364, também são responsáveis pela condução de uma outra vara. Então, você é juiz da terceira vara civil e é juiz coordenador e assume como juiz coordenador do centro. Gente, isso é uma loucura. Isso aqui é no TJCE, tá? Não faz sentido. Se o juiz mal dá conta, né, de uma vara civil, uma vara de família, uma vara de sucessão, infância e juventude, e quando é em prédio diferente? Quando não é no fórum, Clóvis Bevilacqua? Um é no centro e o outro e a outra função dele é, por exemplo, de juiz, de um juizado especial. Aí vai ser juiz, coordenador do Sejusc. Gente, como é que pode? Até o deslocamento fica inviável. Ou seja, não estão dando atenção no TJCE que deveriam dar. O juiz coordenador, né, é só ele, era para ser só juiz do Sejusc, que não era para assumir outra vara. Então, aí há os óbices, né, encontrados na implementação dessa política de tratamento adequado de conflitos. Caso o centro atenda a grande número de juízos, o respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração. Quer dizer, aqui, gente, não precisa, né, ficar responsável por um grande número de juízos e juizados ou varas da região, né? Fato que sim, que ele fica. E mesmo assim, né, ele não é designado exclusivamente. Então, há previsão da designação exclusiva, né? E não acontece, infelizmente, no caso do TJCE, Sejusc Fórum.
Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais deverão assegurar que os centros atuem ao menos um servidor com dedicação exclusiva, capacitado nos métodos de solução de conflitos. O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo CNJ, anexo dessa resolução. Cada unidade do SEJUSC deverá obrigatoriamente abranger setor de solução pré-processual, processual e de cidadania, que eu já falei para vocês, né? Então, mediação e conciliação judiciais. Aí abre o fluxo pré-processual e processual, embaixo, cidadania. Então, atualmente, professora, como é que acontece no TJCE? O SEJUSC Fórum, tá? Não realiza mediação e conciliação pré-processual. Só quem realiza mediação e conciliação pré-processual são os conveniados. Defensoria Pública, Unifor e FFB. É mesmo, professor? Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Só quem é beneficiário da mediação e da conciliação pré-processual na Justiça Estadual Comum Cearense são os pobres na forma da lei? Porque a senhora falou de 3 conveniados que fazem as audiências pré-processuais. Defensoria Pública, Unifor e Farias Brito. Os 3 só prestam serviço gratuitos à comunidade, que são declarados hipossuficientes, pobres na forma da lei. Então, quer dizer que o que não é pobre não tem o benefício da audiência de mediação pré-processual, mediação e conciliação pré-processual. É isto mesmo. Lembra que eu falei para vocês que era a única ocasião que eu via que o pobre saía ganhando? Pois é. No acesso à justiça, na política consensual de tratamento adequado de conflitos, especialmente a judicial pré-processual. Então, é de exclusividade para os pobres na forma da lei na Justiça Comum Cearense. Tá? Professor, isso era para ser? Era não. Tá aqui dito que não é. Né? Tá aqui dito que os SEJUSC Fórum era para abranger o pré e o pró. Infelizmente, por uma questão realmente de logística, eles não conseguem abarcar ambos e resolveram deixar, né, o pré-processual de exclusividade dos conveniados que só atendem pobres na forma da lei. Então, aquele benefício que se dá ao mediador e conciliador judicial cadastrado de fazer no seu escritório uma audiência de uma sessão de mediação e conciliação extrajudicial e levar diretamente para a homologação no SEJUSC, ele não pode ser usufruído porque não existe, né, o pré-processual direto no SEJUSC Fórum. Nos centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e advogados. Dos conciliadores e mediadores. Bem, vamos tratar desse assunto, tá? De mediadores e conciliadores na aula seguinte. Dos fóruns de coordenadores de núcleos, FONAMEC. Gente, o FONAMEC, tá? É uma reunião dos juízes magistrados, né? Coordenadores dos núcleos, tá? Que é realizado uma vez no ano, onde se reúnem os vários segmentos da justiça estadual e federal, comum e especial, certo? E eles discutem as boas práticas. E aí, o que acontece? Eles firmam, tá? Estabelecem regras por meio de enunciados, tá? Que uniformizam a prática da mediação e da conciliação. Lembram? Lá no começo das competências do Conselho Nacional de Justiça, que essa política foi instituída com necessidade de uniformizar os procedimentos? Pois bem, então, esses procedimentos, eles são socializados, as práticas exitosas, né? E são tomadas muitas vezes como modelo, né? E aí sacramentadas por meio dos enunciados, e aí viram normas, né, de administração, de execução dessa política
para todos os sejusques no PEMEX, né? De todos os segmentos da Justiça, estadual, federal, especial, comum. Os fóruns poderão estabelecer diretrizes específicas a esses segmentos, pode ser só para Justiça do Trabalho, só para eleitoral, só para comum, só para estadual, comum estadual, só para comum federal. O âmbito de atuação de conciliadores, face o Código de Processo Civil, a estrutura necessária dos sejusques, né, para cada segmento de justiça, e o estabelecimento de conteúdos programáticos para cursos de conciliação e mediação próprios para atuação em áreas específicas, né, como previdenciário, desapropriação, sistema financeiro de habitação na Justiça Federal, respeitar as diretrizes curriculares estabelecidas no anexo 1. A gente também vai falar das câmaras privadas quando for falar de remuneração também. Tá? Remuneração, mediadores e conciliadores. Mas as câmaras privadas, gente, nada mais são instituições, tá? Que podem ser credenciadas, tá? Nos tribunais de justiça, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, o IMEC, né? Que é o Instituto de Mediação e Conciliação do Ceará, do qual também sou associada, faço parte como mediadora e conciliadora judicial. Ela é credenciada para realizar a mediação. Então, as partes podem indicar, por exemplo, escolher, a gente vai ver isso na aula seguinte, pode escolher o IMEC para realizar a mediação e conciliação do 334 ou qualquer outra, né? Qualquer outra mediação e conciliação ao longo do processo. O cadastramento é facultativo, então não há necessidade, né, cadastramento facultativo. Então, não há obrigatoriedade de uma instituição ser credenciada no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a instituição pode fazer só a mediação e a conciliação extrajudicial. Agora, se ela quiser fazer a judicial, né, ela tem que se cadastrar. Mas esse cadastro ele é facultativo. Para a realização de sessão de mediação ou conciliação pré-processual. E aí, a outra faculdade, não só de se credenciar para fazer mediação e conciliação judicial, você se credenciar exclusivamente para processual ou se habilitar para a realização do pré-processual. Os tribunais determinarão um percentual de audiência não remuneradas, que é o que a gente vai ver da questão da remuneração, na aula seguinte, tá? A avaliação deverá refletir a média aritmética de todos os mediadores, inclusive naqueles que atuarão voluntariamente. Isso para fins de avaliação das câmaras privadas. Fica vedado o uso de brasão e demais signos da República Federativa do Brasil pelos órgãos referidos nessa seção, bem como a denominação de tribunal ou expressão semelhante para a entidade e a de juiz ou equivalente para seus membros. Então, os mediadores e conciliadores não podem ser chamados de juízes, né? E o IMEC, por exemplo, é uma instituição. O nome está extremamente apropriado. Instituição de Mediação e Conciliação do Ceará. O que é vedado? Tribunal de Mediação e Conciliação do Ceará. Entendeu? Então, esse nome, tribunal, justiça, né? Utilização de símbolos de brasão, isso aí, gente, é uma mesma recomendação do CNJ feita para as instituições de arbitragem. Então, é super pertinente fazer essa observação para as instituições de mediação e conciliação, porque aconteceu outra hora, né, quando da Lei 9.307 de 1996, os nomes das instituições de arbitragem, que geralmente eram de instituição de mediação e arbitragem, tá? Elas tinham muita denominação de tribunal, de justiça, e aí faz com que o cidadão comum se confunda. É poder judiciário ou não é poder judiciário? É judicial ou é extrajudicial? E aí ter essa confusão, né, e incorrer muitas vezes em abuso, né? Isso foi o que aconteceu com a arbitragem. Então, muito pertinente o artigo 12F, né, da resolução 125. Dados estatísticos, os tribunais deverão criar e manter bancos de dados sobre as atividades de cada centro, né? O CNJ também, ele é responsável por compilar essas informações, certo? Mantendo permanentemente atualizado, inclusive formalizado no relatório Justiça e Números, anualmente.
Portal da Conciliação fica criado, né, disponibilizado pelo CNJ na rede mundial de computadores, para fins de publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu código de ética, a gente vai ver na aula seguinte, o relatório gerencial do programa por tribunal, detalhado por unidade judicial, compartilhamento de boas práticas, projetos, ações que, inclusive, são formalizadas, né, por enunciados do FONAMEC e depois são referendadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, muitas vezes por meio de resoluções e portarias. Fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil, divulgação de notícias relacionadas ao tema, relatórios de atividades da semana da conciliação. A implementação do portal será gradativa, observadas as possibilidades técnicas sobre a responsabilidade do CNJ. Gente, no site do CNJ tem muita informação, tem cursos, então eu vou explorar um pouco mais com vocês depois do site do CNJ. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais como funciona no Brasil, afora, até para fins, às vezes, de desenvolvimento de alguma pesquisa, ou de um trabalho científico, ou mesmo da monografia, é uma rica fonte de pesquisa. Fica a dica. Disposições finais, artigo 16. O disposto na presente resolução não prejudica a continuidade de programas similares, tá certo? Compete à presidência do CNJ o apoio da Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social coordenar as atividades da política, né? Regulamentar e presidir o comitê gestor da conciliação, que deverá ser responsável pela implementação e acompanhamento das medidas deste ato. Os anexos integram esta resolução e possuem caráter vinculante, né? Então, o caráter obrigatório dos anexos, que nós vamos estudar nas aulas seguintes, o sistema de mediação digital ou à distância e o Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores Judiciais deverão estar disponíveis ao público no início de vigência da Lei de Mediação. 3.140. O CNJ editará a resolução específica dispondo sobre a política judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados os dispositivos regulamentados pelo Código de Processo Civil de 2015, que seguem a sua vigência. Bem, vamos ao final, tá, da nossa aula, já aqui com mais de 1 hora de duração, tá? Deixando para a próxima aula o assunto formação, capacitação, remuneração de mediadores e conciliadores judiciais, tá? E ficando aí para vocês algumas notas sobre a instituição da mediação e da conciliação judiciais no âmbito do Poder Judiciário, como é que se organiza, quem coordena, CNJ, NUPEMEC e SEJUSC. Saudações acadêmicas e até a próxima aula, meus queridos.